Dando glória a Deus. Eu gosto muito de cantar, gosto muito de louvar. Como o pastor estava falando, eu tive a honra de fazer o CD da... É pastora, é missionária? Como que é o negócio? Missionária. Da nossa missionária Rose. E ficou uma bênção, graças a Deus. Eu estou quase pegando o playback dela para cantar os meus hinos. Eu vi ali ela cantando Asas da Adoração. E Deus tem me separado nesse ministério da composição, da produção, de fazer hinos para algumas pessoas que se dizem famosas. Porque a fama, para mim, famoso, é Jesus Cristo, que foi quem morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Mas agora eu queria falar um pouco dessa história dessa mulher, da viúva de Naim. Quantos disseram que conhecem essa passagem? Todos conhecem, amém? Só que todo mundo aqui hoje, pastor, louvou, cantou, né? Adorou. E tudo isso é muito lindo. Entrar no culto é muito bom, é muito gostoso. Só que existem momentos da nossa vida que nós entramos num culto como esse. Nós cantamos como essa menina aqui acabou de cantar. Eu nem vou mais cantar, depois que ela cantou não vou mais cantar. Eu fiquei agora com vergonha. Só vou cantar no final, porque aí eu canto e vou embora e saio correndo. Mas acontece que muitas das vezes nós entramos num culto como esse e você está até sorrindo, você está dando até glória a Deus. Você está até falando em língua estranha. Você está até sentindo a presença de Deus. Mas acontece que só Deus sabe como está o teu coração. Você entra dentro da igreja, você dá glória a Deus, você dá aleluia. E às vezes você está falando assim, mas o que tem a ver o filho dessa mulher que morreu, o marido dessa mulher que morreu, comigo aqui dentro dessa igreja hoje? Tem a ver o seguinte, querido. Eu vim aqui para te dizer uma coisa, que a partir de hoje Deus vai ter que mudar o quadro da tua história. A partir de hoje Ele vai mudar o quadro da tua vida. Porque a partir de hoje você vai passar a entender que Ele tem que estar dentro da tua história. Mas como assim? Como Ele tem que estar dentro da minha história? Às vezes você entra dentro desse culto, você entra dentro da igreja e sai ano e entra ano e a tua vida continua da mesma forma. Mas o que é que você está dizendo com isso? Eu estou te dizendo que de repente o teu filho não morreu. Eu estou te dizendo que de repente o teu marido não morreu. Mas eu quero te dizer que de repente na tua vida tem muita coisa morta e você não está percebendo. Você entra dentro da igreja, só que o teu casamento está morto há muito tempo. Você não tem mais comunhão com o teu esposo. Você não vive mais bem dentro do teu lar. Satanás matou o teu casamento. Satanás matou o teu relacionamento. Matou o teu matrimônio, destruiu a tua família. E tu está dentro da igreja dando glória a Deus e aleluia. Mas só Deus sabe como está o teu coração quando você pensa em voltar para casa. Teu casamento está morto. A tua vida financeira está morta. Você está vivendo, só Deus sabe como você está vivendo. E você entra dentro de um culto como esse, e você dá glória a Deus, você dá aleluia, porque você não quer demonstrar a tua real situação. Mas acontece que Deus, Ele está te vendo. Essa mulher, ela estava indo enterrar o seu filho. A Bíblia fala que ela era uma viúva. O que acontece? O seu marido já havia morrido. E naquela época o marido representava o quê? O sustento. Como até hoje na maioria das famílias. Hoje, graças a Deus, muitas das mulheres trabalham e podem ajudar o seu marido. Naquela época era diferente. O seu marido havia morrido e ficou o filho. E o filho representava o sustento dela. Representava a fartura dentro da casa dela. Só que agora o que acontece? O seu único filho é tirado dela.
E às vezes nós estamos dentro da igreja e achamos o seguinte: estamos sendo provados, estamos sendo açoitados pelas provações e pensamos o seguinte: Deus, Ele não tira tudo de nós. Quem foi que te disse isso? Quem foi que te falou isso, que Deus não tira tudo? Só que acontece uma coisa: Deus, Ele pode até tirar tudo de você, mas acontece que Ele quer ver em você aonde está o lugar dEle na tua vida. Porque tem gente que está dentro da igreja e ele está como essa mulher, está com tudo morto. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer o seguinte: da mesma forma que Ele ressuscitou o filho daquela mulher, hoje Ele vai mudar a tua história, vai restaurar o teu casamento, vai restaurar a tua família, vai restaurar a tua saúde. Mas para isso, você precisa entender que Ele precisa estar na história da tua vida. Perceba uma coisa, querido. Jesus, Ele está indo para essa cidade. Só que Jesus estava em outra cidade, Cafarnaum. Ele tinha acabado de curar o servo do centurião. Perceba que o servo do centurião, naquela época, pastor Valdenor, você sabe disso, o centurião, ele era chefe de 100 pessoas. Ele tinha uma posição, ele tinha uma autoridade. Só que naquela época, ser um centurião significava que você tinha servos. Só que você ter servos, os romanos não costumavam honrar os seus servos. Os romanos costumavam açoitar os seus servos, costumavam escravizar os seus servos. E agora esse homem dentro daquela centúria se torna diferente. Deus está te dizendo o seguinte: no meio dos teus inimigos, Deus vai levantar um para agir diferente. Você de repente nem está esperando de onde vai vir a tua vitória. Deus está te dizendo que Ele vai usar quem você menos imagina para trazer aquilo que você precisa. Aquele centurião, ele agiu de compaixão com aquele servo dele. E agora ele vai até Jesus. E o que acontece? Esse homem que não tinha religião, ele vai até Jesus e fala para Jesus que o servo dele está doente. E agora ele vê em Jesus uma autoridade tão tamanha que ele vira para Jesus e fala que ele nem precisava ir na casa dele. Você que está aqui dentro não tem essa fé. Eu estou falando para você e às vezes eu não tenho essa fé. Às vezes nós entramos aqui dentro da igreja e cantamos, pulamos, saltamos, profetizamos, mas nós temos que entender que o primeiro lugar na nossa vida tem que ser Jesus. E agora Jesus está aqui entrando nessa cidade, e Ele estava a 33 quilômetros dessa cidade. O que eu quero te dizer com isso? Ele estava a 33 quilômetros dessa cidade. Você sabe que naquela época, esse menino, os cortejos fúnebres, pastor, era feito sempre no final da tarde. E o cemitério ficava a cerca de 10 a 15 minutos. Eu falei quanto? 10 a 15? Gente, vocês estão com sono? O que houve? Estava todo mundo cantando, pulando. 10 a 15? 10 a 15 minutos. Jesus estava a 33 quilômetros. Deixa eu te dizer uma coisa: 10 a 15 minutos da porta da cidade para o cemitério. Jesus estava a 33 quilômetros dali. Se Jesus para por meia hora para beber uma água e dar uma descansada, pastor, o que acontecia? O que acontecia? Gente, o que acontecia, gente? Todo mundo falou que conhecia a história, agora ninguém conhece mais. Vocês falaram que conhecia a história, gente. O que acontecia? Se Jesus parasse por meia hora, o menino estava enterrado. Você não entendeu o que eu estou dizendo. Vou dizer de outra forma. Jesus não anda sem propósito. Jesus não anda sem causa.
O teu problema está grande, a tua provação está grande, mas Ele não vai parar nem por meia hora. Ele sabe o momento que Ele tem que chegar na tua história. Às vezes você está preocupado, você não está entendendo, mas está passando o tempo, está passando os anos, nada acontece, nada muda. O que é que está acontecendo? Eu vejo fulano mudar, eu vejo a ciclana mudar, e era assim que está acontecendo na tua vida, e tu fica entrando dentro da igreja dando uma de crente, pegando o microfone e cantando, mas e a tua vida, a tua história? O que é que está acontecendo? É bonitinho cantar, é bonitinho pular, só que a tua vida está sem propósito. Jesus não anda sem propósito. Ele era Deus. Ele sabia muito bem que ele tinha uma missão para cumprir em Naim. Ele sabia que ele não podia parar nem para beber um copo d'água. Ele sabia que ele tinha um jovem para ressuscitar. Mas e a tua vida? O que tu está fazendo da tua vida? Tu não quer cantar, tu não quer pregar, tu não quer louvar, tu não quer fazer nada. Tu vê a história do outro mudar. Só que eu sempre digo, na foto tudo é lindo. Você vê o cantor cantando, o pregador pregando, mas vai passar o que o cantor está passando, o que o pregador está passando. Hoje você me vê aqui pregando, você me vê cantando, compondo, mas só Deus sabe aonde Ele me colocou para eu estar aqui. Todo mundo vê o resultado, mas o processo ninguém conhece. E agora a tua vida está assim. E aí, eu não te julgo, sabe por quê, querido? Porque a palavra diz que quando Jesus encontra aquela mulher, ele se move de íntima compaixão. E é outro sentimento que não estamos mais vivendo no dia de hoje. Íntima compaixão quer dizer se colocar no lugar do outro. Querido, você vem para a igreja, você canta, você pula, você adora, só que você não ama. Você sabe que o teu irmão está precisando de um sapato, tu tem 30 pares de sapato, mas tu não dá um para ele. E tu diz que tu é crente, que tu ama. Ninguém dá glória a Deus mais, pastor, acabou glória. O que eu estou te dizendo é o seguinte: você precisa ter propósito, você precisa ter um alvo, você precisa ter uma meta. Não adianta você ficar vindo para a igreja, sentando nesse banco, sem ter propósito. O que é que você vai fazer amanhã? Como é que você está se vendo daqui a 5 anos? Como é que tu vê a tua vida? Está tudo morto, está tudo dentro do esquife, e você está fazendo o quê? Agora deixa eu te dar outra curiosidade, e para mim uma loucura. Eu te garanto que se fosse comigo a resposta ia ser outra. Jesus chega e encontra com esse cortejo. O que está vindo nesse cortejo? Um caixão, um monte de gente chorando, e uma mãe que tinha acabado de perder o seu único filho. Pastor Valdenor, você já viu alguém virar para uma mãe que perdeu o seu único filho, virar para ela e falar: não chora? Como que fala para uma mãe que está indo enterrar o seu único filho, para ela não chorar? Só que você percebe uma coisa: essa mulher aqui, ela sabia quem era Jesus? Sabia, pastor? Sabia? Ela não sabia quem era ele. Você sabe quem é Jesus? Não, fala alto. Quem falar mais alto vai ganhar um CD. Você sabe quem é Jesus? Ninguém falou alto, ninguém quer o CD, pastor. Você sabe quem é Jesus? Você conhece Jesus? Olha o que vocês falaram. Vocês conhecem Jesus, amém?
que vocês não fazem o que Jesus manda? A menina ali ficou com a boca aberta. Por que é que não faz o que Deus te mandou fazer? Essa mulher aqui não conhecia Jesus. Jesus está vindo no meio da multidão. Só que acontece que uma multidão está rindo e a outra está chorando. E Jesus chega para ela e fala: não chores. Eu fico imaginando uma mãe olhando um homem virar para ela e falar: não chora. Como que eu não vou chorar, meu senhor? O senhor está vendo a minha situação? O senhor está vendo o meu filho aqui nesse caixão? Como que eu não vou chorar? Só que acontece uma coisa. Aquela mulher, quando olha para Jesus, o homem que deu a ordem para ela parar de chorar, ela não vê eu e não vê você, ela vê uma autoridade, ela vê alguém diferente. E eu te garanto, eu fico conjecturando, na mente dela ela devia estar pensando, quem é esse homem para estar mandando eu parar de chorar? Quem é ele? Quem é esse povo que está seguindo ele? E ele manda aquela mulher parar de chorar. E ela para de chorar. E Jesus toca naquele esquife. E no momento que ele toca, acontece algo. Todas aquelas pessoas que estavam ali no cortejo, aquela mãe que estava em desespero. Você sabe o que significa desespero? Quem aqui já ficou desesperado? Ninguém. Jesus, é só gente. Meu Deus, ninguém tem prova nessa igreja. Gostei dessa igreja, pastor. Querido, eu também, irmão, muitas vezes. Quando você está desesperado, a palavra desesperado, um dos significados dela, é que quando você está desesperado, é porque você está vivendo uma situação que você não tem o poder de realizar aquilo que tem que ser realizado. Aquela mulher estava vivendo este momento. Ela estava vivendo o desespero de enterrar o filho. Ela não tinha condição de fazer nada. Só que tinha alguém na frente dela, mandando ela parar de chorar, que tinha condição de fazer o que era irrealizável. Mas como assim? Você ressuscita alguém? Eu não. Posso até ressuscitar, se for no nome dele. Mas sem a autoridade dele, sem o nome dele, sem ele, não se consegue nada. E aquele homem toca no caixão. E agora aquele menino levanta. O que eu estou querendo te dizer com isso? Que da mesma forma que aquele menino levantou, a tua vida vai ter que levantar. A tua história vai ter que mudar. Foi cantado aqui que você vai dar a volta por cima. Só que é muito fácil cantar que vai dar a volta por cima. Mas para você dar a volta por cima, como que você vai dar a volta por cima se tu não levanta dessa cadeira? Como que Deus vai mudar a tua história se tu não está fazendo nada para mudar a tua história? Como que Deus vai te dar os teus projetos se tu não está fazendo nada pelo teu projeto? O que tu está fazendo para mudar teu casamento? O que tu está fazendo para mudar a tua vida financeira? O que tu está fazendo para conseguir a tua faculdade, os teus sonhos? Porque nós olhamos para o ímpio, pastor, e sabe o que nós apontamos? O ímpio está de BMW. Eu sou crente, eu tinha que estar de quê? Se o ímpio está de BMW, eu tinha que estar de quê, irmão? Eu tinha que estar de Ferrari, avião, helicóptero, sei lá o quê. Não é isso? A lógica é essa. Peraí, o camarada está lá servindo, sei lá que entidade. Está de BMW. Eu estou servindo a Deus. Estou de Fusca. Estou de bicicleta. Estou andando a pé. Aí me vem o crente, o cidadão crente, e faz algo que a maioria de nós fazemos. Espiritualizamos coisas que não são espirituais. Por que é que o cidadão que serve a pombagira está de BMW? Porque ele fala 3 idiomas, tem 5 faculdades, 3 doutorados. E você? Eu sou crente. Não se chega na Petrobras e é contratado quando você fala, eu sou crente.
Ninguém contrata alguém para descobrir petróleo no pré-sal com a frase, eu sou crente. Você pode até ser crente, mas você vai ter que vir com acompanhamento de um diploma de engenheiro, de doutor, de advogado. Como que você quer mudar a tua história se você não está fazendo nada para ser mudado? Como que você quer ver os seus sonhos ressuscitados se você não faz nada para que eles nasçam? Como que você quer ver a sua vida mudada se você não move uma palha? E aí você não entende. A vida de fulano está assim, a vida de Beltrano está assim. Mas o que é que Beltrano está fazendo para conseguir os sonhos dele? O que é que fulano está fazendo para conseguir o projeto dele? E aí você fica vindo para a igreja dia após dia e nada muda na tua vida. Essa mesma mulher, a Bíblia fala que ela era viúva, sim ou não? E qual foi a diferença? A diferença é que no momento que foram enterrar o marido dela, Jesus não estava na cidade. E hoje eu te pergunto, Jesus está na tua cidade? Jesus está dentro da tua casa? Sim ou não? Jesus está lá, sim ou não, gente? Se Jesus está dentro da tua casa, por que é que tu está vivendo essa vida? Por que é que está desse jeito? Tem algo errado. Sabe o que está errado? É que eu e você precisamos. O que eu estou falando para você serve principalmente para mim. Eu e você precisamos fazer o que essa mulher fez. Ela não sabia quem era Jesus e na primeira ordem que ele deu para ela, ela obedeceu. Quantas das vezes Deus tem dado uma ordem para a gente e nós temos passado à frente de Deus? Não temos feito a vontade de Deus. Não temos falado o que Deus mandou falar. Não temos entregado o que Deus mandou entregar. E a tua vida fica dessa forma, parada, na inércia. E tudo começa a dar errado. Estou te falando por experiência própria. Esses dias eu fui conversar com o meu pastor. Porque da mesma forma que eu falo para você, eu também tenho os meus problemas. E eu fui desabafar com ele, pastor, está acontecendo isso. E ele falou para mim, sabe por que a tua vida está assim? Porque Deus está mandando você ir para a direita, você está indo para a esquerda. E não vai mudar nunca. Porque enquanto você estiver indo para a esquerda e Deus te mandando para a direita, nada vai mudar. Porque nós não fazemos como essa mulher. Nós não entendemos a voz de Deus e obedecemos de primeira. Nós queremos pagar para ver o que vai acontecer. Deus manda você fazer A e você faz B. Só que até quando nós vamos ficar nessa? Para eu estar aqui falando para você, te dando essa mensagem, Deus teve que fazer algo na minha vida e na vida da minha família. Essa jovem que cantou ali, a minha linda esposa, depois de Deus, 99,9% é ela na minha vida. Aquele jovem ali é o meu filho, meu primeiro filho. E ouça o que aconteceu para eu estar aqui hoje. Para eu estar aqui cantando, pregando para você, Deus teve que tocar no meu filho. Porque eu era, sabe o que eu era? Eu era essa jovem ali, ó. Cantava na igreja, só que quando acabava de cantar, eu ia para dentro de um baile funk. Dentro da igreja. Todo culto era isso. Acabava de cantar, ia para o baile funk. E assim era a minha vida. De baile em baile funk, enganando minha mãe. Falava para minha mãe que ia para casa da minha tia, ia para outro baile, e só baile funk. Brigando. E Deus sempre falando que tinha uma obra na minha vida, que ia me usar no louvor, que ia me usar na palavra. E eu não acreditei em nada daquilo. Quando eu tinha cerca de 15 anos para 16 anos, eu estava andando numa rua e uma mulher parou